Repouso ou movimento? Parece uma pergunta com resposta óbvia, né? O algo está parado ou está se mexendo. Mas na física, as coisas nem sempre são o que parecem. E a gente vai ver juntos por que a resposta para quase tudo começa com um... Bom, depende. Então, vamos começar com um pequeno exercício de imaginação. Pense na situação agora. Uma pessoa sentada, tranquila, numa cadeira. A pergunta é simples. Essa pessoa está em repouso ou em movimento? A primeira reação, claro, é dizer está em repouso. Mas será que é só isso mesmo? E é essa pergunta que nos leva para um dos conceitos mais importantes da física. A resposta depende totalmente do ponto de vista. Em física, a gente dá um nome chique para isso: referencial. Ok, mas o que é esse tal de referencial? De forma bem simples, é o ponto de observação que a gente escolhe. É o em relação a que define tudo. Por exemplo, em relação à cadeira, a pessoa está parada. Mas se a gente pensar em relação ao Sol, aí a história muda. A pessoa, a cadeira, o planeta inteiro, tudo está viajando pelo espaço a uma velocidade absurda. E para essa ideia ficar bem clara, olha que exemplo perfeito. A gente tem a Bia dentro de um ônibus. Para ela, que está ali sentadinha, o passageiro da frente não sai do lugar, ele está em repouso. O referencial dela é o próprio ônibus. Agora, para o Jair, que está do lado de fora, parado na estrada, aquele mesmo passageiro está se movendo junto com o ônibus. E aí, quem dos dois está certo? Pois é, a resposta é que os dois estão certos. E esse é o pulo do gato. Em física, repouso e movimento não são conceitos absolutos, sabem? Eles são sempre relativos, sempre dependem de qual referencial a gente escolheu para analisar a situação. E olha, isso fica ainda mais interessante. Não é só sobre estar parado ou se mexendo. A própria forma do caminho que um objeto faz, a tal da trajetória, também depende. Imagina alguém jogando uma bolinha para cima dentro de um trem. Para quem está dentro do trem, o observador a bola sobe e desce, em linha reta. Simples. Mas, para quem está fora na plataforma, o observador B, a bola está se movendo para frente junto com o trem. O resultado, essa pessoa de fora vê a bola fazendo um arco, uma parábola. Incrível, né? A mesma bolinha, duas trajetórias completamente diferentes e as duas estão corretas. Beleza, já entendemos que o movimento é relativo. Mas como a gente mede isso? Como a física coloca números nessa história toda? É aí que entram os conceitos de posição e, principalmente, de deslocamento. Para a gente poder calcular, vamos usar um cenário bem controlado. Imagine esse carrinho se movendo numa linha reta que funciona como se fosse uma régua gigante marcada em metros. A gente consegue ver exatamente onde ele está em cada momento. A medida principal que a gente vai usar aqui é o deslocamento, esse ΔS. Esse delta, essa letra grega que parece um triângulo, na física quase sempre quer dizer variação. E atenção, deslocamento não é a mesma coisa que a distância que o carrinho andou. O deslocamento só quer saber do ponto de partida e do ponto de chegada. A fórmula é essa aí, posição final menos a posição inicial. Então vamos aplicar isso no nosso exemplo do carrinho? Ele começou na posição menos 2 metros e terminou na posição 6 metros. Jogando na fórmula, o deslocamento vai ser 6, que é a posição final, menos a posição inicial, que é menos 2. Fica 6 menos menos 2. E aqui, muita atenção na regrinha de sinais da matemática, lembra? Menos com menos dá mais. Então, na verdade, a nossa conta é 6 mais 2, que dá um deslocamento total de 8 metros. Repara que o nosso resultado foi 8 metros, um número positivo. E esse sinal, positivo ou negativo, não está aí por acaso. Ele é super importante, porque ele nos conta uma coisa fundamental: a direção do movimento. Com base nesse sinal, a gente pode classificar o movimento de duas formas bem intuitivas. Se o deslocamento é positivo, como no nosso cálculo, significa que o corpo está indo para frente, avançando na trajetória. A gente chama isso de movimento progressivo. Agora, se ele estivesse voltando e o deslocamento desse um número negativo, o movimento seria chamado de retrógrado. E olha que legal como isso aparece num gráfico. Aqui a gente tem um exemplo de um movimento progressivo. O carro está se movendo no sentido positivo e o gráfico que mostra a posição pelo tempo é uma linha que sobe. Faz todo sentido, né? O tempo passa e a posição aumenta. E o contrário, o movimento retrógrado. O carro está se movendo no sentido negativo, está voltando. E o que acontece com o gráfico? Exatamente, a linha desce. Isso mostra que, com o passar do tempo, a posição S está diminuindo. O gráfico é um espelho do que está acontecendo. E com tudo isso, a gente volta para a nossa ideia central.
A resposta para perguntas que parecem tão básicas na física como está parado ou se movendo, quase sempre vai ser depende. Então, vamos amarrar as ideias principais. Primeiro, e mais importante de tudo, repouso e movimento são relativos, sempre dependem de um referencial. Por causa disso, um mesmo corpo pode estar parado para um observador e se movendo para outro ao mesmo tempo. Vimos também que até a forma da trajetória depende do ponto de vista. E para a gente não esquecer, por mais que a gente se sinta completamente imóvel em relação ao Sol, todos nós estamos numa viagem a milhares de quilômetros por hora junto com o nosso planeta.